Enquanto isso, o presidente Lula tem um encontro marcado com Gilberto Kassab, que comanda o PSD. De volta para Brasília, repórter Igor Damasceno agora. Quais os detalhes dessa reunião? Gilberto Kassab, que se aproxima não só de um lado, mas também perto do Planalto também. Bem-vindo, boa noite, Igor. Oi, Tiago. Boa noite a você, boa noite também a todos que nos acompanham. Esse encontro foi um almoço que teve hoje por volta de 1h da tarde, com a presença do presidente Lula, com a presença de Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, de políticos da legenda e da ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Esse almoço não constava na agenda oficial do presidente Lula, que é divulgada diariamente aos jornalistas, mas a gente apurou que ele aconteceu para que o presidente pudesse cobrar fidelidade do PSD em pautas consideradas prioritárias para o governo federal no Congresso Nacional. Outro assunto que também esteve sobre a mesa foi as eleições de 2026. Lula já está aí pensando na corrida eleitoral do ano que vem e quer saber se o PSD vai apoiá-lo nessa disputa, nessa corrida eleitoral. Lembrando que o PSD é considerado um dos partidos que mais crescem no país, elegeu o maior número de prefeitos nas eleições municipais do ano que vem e é considerado uma legenda importante para a base aliada do governo. Só que os últimos episódios envolvendo Gilberto Kassab despertaram uma pulga atrás da orelha do presidente Lula. E que episódios foram esses? No início do ano, no auge da crise do ministro Fernando Haddad com o Congresso Nacional, Gilberto Kassab disse que se as eleições fossem em janeiro deste ano, certamente o presidente Lula iria perdê-la por causa de Fernando Haddad. Agora, um outro episódio mais recente é que Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o início dessa semana e Gilberto Kassab disse que se solidarizava com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, são duas situações conflitantes para o governo do presidente Lula. E também nos bastidores, ali nos corredores do Congresso Nacional, se ventila que o PSD quer lançar uma candidatura própria para as eleições presidenciais do ano que vem. Aí foi o estopim. Aí o presidente Lula chamou Gilberto Kassab para esse almoço e também cobrá-la essas informações. Vai apoiar no Congresso Nacional? Vai apoiar na disputa eleitoral do ano que vem? A gente precisa saber porque você é base aliada. Foi basicamente isso que o presidente Lula fez com o PSD. Lembrando que a legenda tem atualmente 3 ministérios do governo federal. São eles Minas e Energia, com Alexandre Silveira, Agricultura, com Carlos Fávaro, e Pesca e Aquicultura, com André de Paula. E é exatamente por isso que o presidente Lula pede essa fidelidade, viu, Tiago? Então, o encontro foi hoje, Igor Damasceno, até daqui a pouquinho, vou chamar a Dora Kramer. Ô Dora, na política, muitas vezes não tem tanta incongruência assim como na vida, na nossa vida, enfim. No caso de Gilberto Kassab, é Gilberto Kassab sendo Kassab, é isso? Sendo Kassab com Lula sendo Lula. 2 políticos super experientes, super habilidosos, conversando, sabendo que essa é a regra do jogo. É a conversa, por mais que, na prática, eles estejam distanciados, porque não tem a menor condição do Kassab apoiar o Lula, Kassab, né? Não estou falando do PSD, porque ele é uma pessoa, ele é secretário, o principal secretário da área política do governo Tarcísio de Freitas. Portanto, o Tarcísio candidato a presidente ou à reeleição, o Kassab vai estar com ele. Não é possível, por exemplo, se for candidato à reeleição ao governo de São Paulo, o Kassab apoiar Lula para a presidência e Tarcísio para a reeleição. Então, isso não tem a menor possibilidade. O que pode ter, e eu acho que terá e deve ter tido nessa conversa, é um combinado de o PSD, de repente, não ir inteiro para a oposição ao PT. E aí ficar aquela coisa de se liberar. O próprio Kassab, eu vi o Kassab, acho que tem umas 2 semanas no auge no auge não, um pouco antes do tarifaço, quando estava a história do rico contra os pobres, o Kassab dizendo que o Centrão se precipitava ao se afastar do Lula, porque ele disse a seguinte frase: o Lula faz campanha como ninguém, já ganhou várias eleições e pode ganhar essa. Então,
Ele está, como sempre, os 2 pés, e se mais de 2 pés houvesse, haveria também mais canoas para ele colocar as suas fichas. O Kassab é aquele político que não põe todos os ovos na mesma cesta. Foi por isso esse almoço é super normal. Políticos fazendo política.